Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da CEMIG, que acabou de reportar, ou seja, publicar, os resultados do quarto trimestre de 2024. E tivemos aí uma queda substancial no lucro líquido. Mas o que está acontecendo? CEMIG ainda vale a pena? Ela está barata? Para uma carteira de dividendos, CEMIG faz sentido? Vamos falar sobre isso tudo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui vamos falar da CEMIG, uma ação do setor elétrico muito demandada pelos investidores, claro, não só pelos pequenos investidores, mas também pelos grandões. Temos o caso do Juca Abdala, cujo fundo tem uma participação expressiva em CEMIG. Não é qualquer ação, não é qualquer empresa. É a empresa do setor elétrico maior do estado de Minas Gerais. É a maior distribuidora de energia do estado de Minas Gerais, controlada pelo estado. Então veja que há o elemento Estado como controlador. Isso é ruim? Não. Eu já disse em diversas oportunidades que o fato de uma empresa ser estatal não é algo ruim. Na verdade, é algo bom. Por quê? Porque a empresa fica barata por si só, porque o mercado financeiro teme a gestão estatal. E aí ela fica descontada. Sem falar que a gente está falando de empresas que pagam altos dividendos. Olha o caso da CEMIG. As ações ordinárias pagaram 9,10% de dividend yield. Isso pegando os últimos 12 meses. E a 4, 12%. Sem falar nessa altíssima valorização que tivemos na 4. E na 3 nem se fala, 60% de valorização. Luan, e essa diferença entre 3 e 4? Me explica rapidinho. A 3 é a ação ordinária. É aquela ação que o estado de Minas Gerais detém. Você vai notar que não se trata simplesmente de cotação diferente ou número de ação, não. A gente está falando de uma ação que tem tag along e outra que não tem. Aqui no Investidor 10, se você clicar em empresa, aqui embaixo você vai ver se a ação tem tag along. As ordinárias tem. E no caso, tag along é de 80%. E a liquidez do papel é pequena. Apenas 2,5 milhões por dia. Então tem baixa liquidez com 80% de tag along. Na preferencial, o que a gente tem? A gente tem aqui bem mais liquidez, mais de 100 milhões de reais por dia e zero tag along. Zero tag along não é uma boa ideia, salvo se você é um mega investidor, aí precisa ter muita liquidez. Mas tem mega investidores que não fazem muita movimentação e acabam comprando a ordinária. Eu prefiro a ordinária. Para a maioria de vocês que assistem o canal, para você eventualmente que está assistindo esse vídeo, o ideal seria a ordinária, pela proteção. Ainda mais com esse rumor de privatização, que não é mais tão rumor assim. Tivemos o quê? Tivemos no ano passado o governo protocolando projetos de privatização. Tivemos um recente ofício falando disso da Copasa, então o governo tem clara intenção de privatização. Talvez isso não se confirme no presente ano, mas talvez em 2026. E a gente sabe que privatização no setor elétrico, não só no setor elétrico, mas especialmente, produz uma alta valorização. Tivemos isso com a Eletrobras. Com uma estadual do setor elétrico aqui, Copel, tivemos isso. Olha as ações ordinárias, quanto elas se valorizaram pós-privatização. Então, isso também é um ganho potencial que você tem com o estatal. Então veja as vantagens de ter uma estatal, principalmente no segmento de utilidade pública, setor elétrico, saneamento, nesse sentido. Você tem sempre o potencial de valorização de uma ação quando essa empresa eventualmente é privatizada pelo governo, então ganho de capital. Você tem o ganho de capital potencial porque são ações baratas, simplesmente, mesmo não havendo privatização, e você tem altos dividendos, porque são empresas mais baratas, logo o dividend yield é alto, são empresas maduras, com alto fluxo de caixa livre e conseguem distribuir bons proventos. Além do fato de que o governo geralmente é deficitário, ele precisa dos dividendos da estatal para ajudar nas contas públicas. Então veja as vantagens. E eu já mostrei também que, historicamente, a taxa de retorno obtida nesses investimentos foi superior a 15% ao ano. Falando aqui de empresas mais maduras e conservadoras, não se tratou de um mau negócio. E isso falando em várias janelas temporais, ou janelas móveis. Você conseguiu um bom retorno. E veja só o beta das ações da CEMIG. É um beta abaixo de 1. Isso significa o quê? Nível de sensibilidade em relação aos movimentos de preço do Ibovespa. Então, se o Ibovespa, na média, sobe 1%, a CEMIG subiria 0,83%. Mas, se o Ibovespa cai 1%, na média a CEMIG vai cair 0,83%. Isso numa escala de apenas 1%. Agora numa escala de 10%. Se o Ibovespa cai 10, a CEMIG segura 8,3. Só que veja que isso é na média.
o Ibovespa não subiu 60% nos últimos 12 meses, ou nas preferenciais, uma subida de 30 e poucos por cento. Mas há outro detalhe, por que tanta subida em CEMIG, deixando ela, mesmo com toda essa subida, ainda barata, negociando a um índice preço-lucro de 4 a 5 vezes lucro? Por que isso acontece? Aí tem um detalhe muito importante, que é a diferença entre geração de caixa da empresa e o lucro líquido. Eu vou te mostrar ali no resultado reportado. Mas antes, já se inscreve aqui no canal para permanecer atualizado em relação ao que acontece nas principais empresas do mercado financeiro brasileiro e também outros investimentos, mas especialmente se você se interessa muito por dividendos. Vamos lá. Resultado do quarto trimestre, como foi? Como eu disse no começo desse vídeo, tivemos queda nos resultados. Lucro líquido caiu 30% quando a gente compara quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024. A alavancagem, que é o nível de endividamento de uma empresa, teve uma subida, então subimos a alavancagem. EBITDA, que é a aproximação da geração de caixa, também teve queda, foi de 10%. Sendo que a CEMIG, ela é uma empresa que é distribuidora, mas tem também um ativo de geração bem grande. Então veja, hoje a receita da empresa, aqui está como EBITDA, mas é uma aproximação, né? Então dá para considerar que esse é o percentual próximo da receita, mas é mais ou menos isso, tá? Quase 50% de CEMIG é distribuição. Aí nós temos aqui mais de 25% falando de geração e aqui a receita marginal da empresa. Aí a gente tem transmissão, temos gás e comercialização. A empresa tem cada vez mais reduzido participação ou dependência de comercialização. Isso é muito bom. Aí, olha só. Esse evento, muito importante, sucesso na alienação da participação na Aliança Energia, no valor de 2,7 bilhões de reais. Ou seja, a empresa vendeu a sua participação na Aliança Energia por quase 3 bilhões. Isso gerou o quê? Entrou dinheiro da empresa. Isso entrou como lucro líquido. Mas aí é que tá. Isso significou geração de caixa operacional? Não. Isso aí não veio das operações da CEMIG, da operação de distribuição, geração, transmissão, comercialização. Não. Isso aí foi uma entrada de dinheiro, mas não decorrente da atividade da empresa. Mas acaba entrando como lucro líquido. Tá vendo a importância de você diferenciar? Porque o que importa para você, quando está falando de dividendo sustentável ao longo do tempo, de boa empresa, é aquilo que decorre da atividade operacional. Até para você não pagar caro demais por uma empresa, porque você pode ficar iludido com um lucro muito alto decorrente de um evento como alienação de ativo. Aí veja só essa diferença claramente impactando o resultado da CEMIG ou a percepção de resultado junto ao investidor na demonstração do fluxo de caixa, que é um dos itens contábeis obrigatórios nas empresas da Bolsa de Valores. Olha só, caixa gerado pelas operações da CEMIG em 2024, ano dessa alienação, dessa venda. Quase 5,5 bilhões, aqui são bilhões de reais. Lucro líquido, 7 bilhões. Como que o caixa foi menor que o lucro líquido? Agora, volta para 2023. A geração de caixa foi de 6,6 bilhões e o lucro foi menor, como é de se esperar, claro, porque a geração de caixa, ela ainda depende de eu descontar depreciação, amortização e impostos, além dos juros que a empresa paga em razão do seu endividamento. E a empresa tem um nível de endividamento baixo para as elétricas, mas ainda tem. Então, basicamente, o que eu estou te dizendo é, não se engane com o resultado de 2024, que acabou gerando toda essa valorização. Utilize isso sim, resultado de 2023 como parâmetro para suas projeções, para você verificar se não está pagando caro demais pela ação. Então, voltando aqui em CEMIG, clicando em contábil, a gente tem a evolução de resultados da CEMIG. 2023, o lucro foi de 5,77 bilhões, que já foi uma bela de uma evolução para os 4 bilhões de 2022. Sendo assim, como já dito também aqui no demonstrativo de fluxo de caixa, dá para a gente esperar para 2025 um lucro mais próximo desse. Se você projetar um crescimento de 5%, a gente está falando de 6 bilhões de reais. Olhando aqui para o payout histórico da empresa e a média, a gente vê que em 2023 o payout foi bem menor, porque não teve essa alienação. E aí você vê que foi de 32%, aqui em 2021 foi 44%, aqui mais atrás 37%. Veja que o payout não fica muito acima de 40%, então confie no 40%, seria mais confiável. E aí qual o número de ações em CEMIG? 2,8 bilhões de papéis. Então o que você faz aqui para achar o preço justo? Eu vou pegar esse lucro provável e vou dividir por 2,861 por aproximação. Aprendi isso aqui com o Ray Dalio. Eu chego a 2,11 por ação, payout de 40%. 84 centavos por ação. Quanto que pagou? Pagou em 43
1,29 em 2023. É complicado você supor tanto dividendo assim. 80 e poucos centavos seria até abaixo de 2021. Então veja que é uma projeção ultra conservadora. Então na prática, eu espero sim um dividendo inferior a 1,29 em 2023. Ah, Luan, mas uma queda assim seria muito drástica. Então fique em R$1, conservadorismo. Se eu tenho a ação hoje a 15,47 e eu exijo pelo menos 8% de dividend yield, meu preço teto seria 12,50. Se eu exijo base puro, que não seria ideal com estatais, eu teria aí um preço teto de 16,60. Então veja que, pensando em dividendo, a ação já não está muito descontada hoje, eu daria preferência abaixo dos R$15. E também aguardar para ver como que vai ser a geração de caixa e lucro líquido após esses itens não recorrentes. Se você olha simplesmente para a Graham, tem upside de 60%. O ideal seria 100%, para você verificar um belo de um desconto. Só que aí você pode se enganar aqui com a preferencial, né? A preferencial tem esse upside todo. Mas cuidado, olhe para a ordinária. Você vai ter mais uma projeção realística, ali o preço está mais justo. E você vai perceber que o último dividendo anunciado, que é um juro sobre capital próprio, ele veio baixo, 18 centavos por ação. Se você tira o imposto de renda, a gente está falando de 15 centavos. Isso nas cotações atuais, 1% de dividend yield. Como de costume, a CEMIG paga em duas parcelas. A primeira parcela para o dia 30/6 de 2026 e a segunda dia 30/12 de 2026. Então é uma empresa que paga 2 vezes ao ano, anuncia no ano e paga no outro. Então tem esse distanciamento. Sendo que a data com é o dia 25 de março. Veja, se você acabar vendendo as ações antes desse dia, você não vai ter direito a receber esse provento que vai ser pago em 2026. Já se você vender só na data X, que seria o dia 26/3, aí você ganha esses dividendos, porque você vendeu na data X, onde não há mais direito ao recebimento desse provento. Você garantiu a data com. É assim que funciona os dividendos das empresas. E olhando aqui para o histórico de dividendos da CEMIG, a gente teve anos aí excelentes a partir de 2021, mas nem sempre foi assim. Olha só esse histórico. Como que você se protege desse histórico aqui? Primeiro, diversificando. Segundo, tendo margem de segurança nas compras. Então, eu diria o seguinte: comece a olhar para a CEMIG 3 se ela cair abaixo de R$15. Mesmo assim, fique de olho também nos resultados trimestrais para ver se a companhia vai continuar com payout alto ou se ela vai reduzir drasticamente esse payout. Em 2025 a gente vai acompanhando por aqui os próximos resultados trimestrais e é isso que eu faço também para os meus clientes de consultoria. CEMIG se trata de uma ação que a gente acaba recomendando, não nos preços atuais, e que a gente vai acompanhando para os clientes. Se você quiser conhecer a consultoria, a Lumen, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, mas se não for o seu momento, não tem problema. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde você vai aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!